Que tem busca e apreensão no Rio de Janeiro. A Clara está com a gente aqui e agora o negócio é o Crivella. É isso mesmo, Clara, bom dia para você. Bom dia, Datena, bom dia a todos. Pois é, uma mega operação aí do Ministério Público com apoio da Polícia Civil, que começou nas primeiras horas da manhã para cumprir aí 22 mandados de busca e apreensão, todos os endereços ligados à Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa operação busca aí ter mais informações sobre um grande esquema de corrupção, de propina, dentro da sede administrativa da Prefeitura, que inclusive aonde a gente está aqui agora, né? E foram cumpridos aí, como eu falei, mandados de busca e apreensão, alvos, inclusive na casa do próprio prefeito do Rio, Marcelo Crivella, na sede aqui onde a gente está agora da Prefeitura do Rio, e também na casa de Mauro Macedo, irmão do Bispo Macedo. Todos eles aí, de certa forma, teriam, de acordo com a investigação, alguma ligação com esse esquema. Ainda não tem a confirmação que o prefeito do Rio tem ligação, mas é justamente essa operação está investigando isso, saber mais informações, saber se o prefeito do Rio já tinha ciência desse grande esquema. E vale lembrar que durante esse mandado de busca e apreensão cumprido hoje, na casa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi apreendido o próprio celular dele para investigação. A gente lembra que o prefeito do Rio está cumprindo exatamente agora, acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, nessa formatura de mais de 3.000 sargentos da Marinha. E a gente lembra que essa operação de hoje é um desdobramento da primeira fase, que ficou conhecida aí como QG da propina, que teve como alvos aí o presidente, na época, então, da Rio Tour, Marcelo Alves, e também o irmão dele, Rafael Alves, e o ex-assessor do Crivella. E a investigação apontava que Rafael Alves, irmão do presidente da Rio Tour, era o responsável por operar todo esse esquema de propina que visava aí liberação de verbas através de pagamentos indevidos. E a gente lembra que, então, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, está aí numa corda bamba em mais esse alvo aí de investigação desse esquema de corrupção, porque a gente lembra que já teve alguns outros recentes, né? Como, inclusive, o famoso Guardiões do Crivella, que envolvia ali unidades de saúde. Então, a gente segue lembrando também que ele responde aí por 4 processos de impeachment. Como também a gente lembra do governador do Rio de Janeiro, ex-governador, né? Wilson Witzel, que foi afastado, né, Datena? Olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu sou amigo do Crivella, eu gosto do Crivella. O Crivella fazia uma oração durante o Cidade Alerta, numa época em que no Cidade Alerta a gente batia a TV Globo em audiência, né? Eu não vou negar que sempre tive uma relação legal com o bispo Marcelo Crivella, mas se alguém roubou no governo dele, ele tem que pagar por isso. E essa é uma notícia muito boa, porque desfaz aquela sensação de que só os inimigos do Bolsonaro é que seriam investigados, né? O Witzel foi investigado, o cara meteu o pau no Bolsonaro, disse que queria ser presidente, se ferrou e tal. Não, o Crivella seria inclusive apoiado pelo Bolsonaro nas eleições municipais. Estava se fechando um acordo claramente definido com o Partido dos Republicanos aí, que é o Partido da Igreja Universal do Reino de Deus, que é o partido do Crivella. Se tem busca e apreensão atrás do Crivella, pau que dá em Chico tá dando em Francisco. Eu acho que aí tá correto, né? Se você começar a investigar, tem que investigar primeiro os amigos. Se o cara tá roubando e for seu amigo, ele que se ferre. Se ele merecer ir pra cadeia ou perder a cadeira de prefeito, ele que se ferre. Porque o cara que é teu amigo até não rouba porque é teu amigo se você é presidente da República. Me parece que essa é uma questão de transparência. E pelo que você pôde apurar, Clara, aí você é uma ótima repórter desse time novo de repórteres da Rede Bandeirantes que a gente tem, né? Um time que está fazendo um sucesso enorme, né? Que o Schneider está revelando, sempre com o apoio do nosso fantástico Mitre, o maior jornalista do país. Mas onde a fumaça, há fogo, né? Ninguém ia na casa do Crivella, na prefeitura, se não tivesse roubalheira. Não é isso, Clara? O que é que estão comentando aí no Rio? Verdade, Datena. Primeiramente, obrigada, mas é verdade, exatamente isso que você falou, né, Datena? Ele foi alvo de busca e apreensão na casa dele, inclusive, como eu citei, o celular dele foi apreendido, então tudo indica aí, de acordo com as investigações, que ele, se ele não tinha envolvimento, ele pelo menos tinha ciência desse esquema de corrupção, né? Que começou aí, de acordo com uma delação
premiada de um doleiro em dezembro do ano passado, depois de um inquérito instaurado pelo Ministério Público, que divulgou informações sobre esse esquema. E ele provou através de imagens de câmeras de segurança e também de relatos de motoristas que levavam esses servidores públicos, empresários, inclusive o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, para esses encontros e reuniões que aconteciam para esse esquema de corrupção. Então, tudo indica, né, Datena, por conta do celular apreendido, da casa dele ter sido alvo de busca e apreensão, da própria prefeitura também, que ele tenha pelo menos ciência, né? Mas vai ser tudo confirmado depois dessa investigação, porque tem muitas informações também que não foram divulgadas, que estão sob sigilo. Mas eu estou aqui agora na prefeitura, Datena, mas antes eu estava na cidade da polícia, onde chegou a todo momento muitos malotes aí de documentos e aparelhos telefônicos apreendidos durante a operação de hoje, porque foi uma operação, uma mega operação, bem grande, com muitos agentes envolvidos, Datena. Olha, Clara, e a gente vê, não é só no Rio, mas no Rio principalmente, que foi o estado mais pilhado da nação, o estado mais roubado, né? 6 governadores ou passando pela cadeia, ou ficando na cadeia, ou sendo investigados, daí por diante, né? O que se roubou da Petrobras no Rio de Janeiro não está no gibi, e a Petrobras é fundamental para o Rio por causa dos royalties, não é? Quase todos os partidos beberam na fonte da Petrobras e depois quiseram que Caixa 2 não fosse crime. Isso é o fim do mundo, o que se fez no Rio de Janeiro. Então, o que tem de funcionário ligado à prefeitura e governo no Rio, que está com salário atrasado, que não vê 13º, que não vê bônus, que não vê nada há muito tempo, ou que foi mandado embora. O Rio, acho que foi o estado que mais sofreu com a questão da corrupção no Brasil, não é isso, Clara? Sem dúvidas, Datena. Inclusive, você falou da Petrobras hoje. A Petrobras hoje foi mais um alvo de busca e apreensão, mas dessa vez de uma outra operação. De uma operação que iniciou hoje também de manhã da Polícia Federal, aí por conta também, como você falou, da Lava Jato, né? E como você falou dos governadores, não são só os governadores, né? Aí os que vão, por exemplo, com o afastamento do governador Wilson Witzel, quem entrou foi o vice Cláudio Castro, que também é investigado. Como a gente falou, se Cláudio Castro for afastado, quem entra é André Siciliano, presidente do TJ, que também é investigado, e aí por diante, né? Então é uma ligação, uma sucessão aí de servidores públicos aí envolvidos em diferentes tipos de esquema de corrupção. Do governo do estado, muitos esquemas de corrupção, ainda mais na pandemia, ligados à saúde, né? E agora do Crivella, além do ligado à saúde, como Guardiões do Crivella, agora esse também de propina na administração da prefeitura, né, Datena? Olha, primeiro, o Bolsonaro falou que ia apoiar candidatos nas eleições municipais, né? Depois ele voltou atrás. Eu acho que o voltar atrás dele é a melhor coisa que ele tem a fazer. Não se envolver em eleição municipal é a melhor coisa que o presidente da República tem a fazer. Você vê, de repente já pensou, se nós estamos em campanha eleitoral e aparece uma pipa dessa que o Bolsonaro está apoiando o Crivella, ele vai dizer, mas não fui eu quem roubou. Sim, mas você apoiou. Então a melhor coisa que o presidente da República pode fazer ficar alheio às eleições municipais. Bom, esse é o meu ponto de vista, né? Esse é o meu ponto de vista. Já que não ia apoiar, melhor não apoiar, porque senão pode ter uma surpresinha dessa no meio do caminho, né? É a mesma questão que eu resolvi adotar, né? Eu tinha a opção de continuar jornalista ou ser candidato a prefeito ou a vice de São Paulo. A partir do momento que eu decidi não ser nenhuma coisa nem outra, então eu não apoio ninguém. E pronto, acabou. E se tiver notícia de denúncia de qualquer lado, eu vou dar, principalmente de quem eu confio. Porque quem eu confio, eu não gosto que traia a minha confiança. Então não apoio ninguém. Então eu sou jornalista, por enquanto. Tá? Enquanto eu não decidi o que eu quero da vida política, eu sou jornalista e só, acabou. Não está mais aqui quem queria ser prefeito ou vice-prefeito. Então, eu acho que deveria ser essa a atitude do presidente da República, a melhor coisa que ele tem a fazer. Ele vê o lado dele, né, e os outros que se virem. O apoio dele é fundamental, é importante em alguns estados, mas para que apoiar se de repente aparece uma pipa desse tamanho que você não dá para você perceber? Ninguém tem estrela na testa, e hoje em dia na política
é muito difícil você separar o joio do trigo. Clara, mais alguma informação? Claro, só lembrar, reforçar, né, como você falou aí da atuação do presidente Jair Bolsonaro, ele está aqui cumprindo uma agenda, inclusive a primeira agenda aqui no Rio de Janeiro, com a presença do atual, né, que entrou aí para cumprir o mandato, que era vice-governador Cláudio Castro, que está aí nessa reunião, acompanhado, inclusive, do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. E como você falou, acho que a melhor decisão é ele se afastar aí, né, inclusive aqui do Rio de Janeiro, que diariamente está tendo operação, ainda mais nessa época da pandemia, envolvendo políticos e corrupção, né, Datena? Obrigado, Clara. Ótimo dia. A gente se vê no Brasil Gente mais tarde. Muito obrigado, Clara. Até lá. Obrigada.